Musculação para a coluna. Faz bem ou faz mal? Eu vim direto do treino justamente para tentar ajudar a desvendarmos essa questão e juntos vamos entender qual é o papel do treinamento muscular resistido para a saúde da coluna. Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, e estaremos aqui nesse vídeo tentando ajudá-los a compreender essa situação. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os seus contatos. Eu gosto de dizer que o treinamento muscular resistido, seja ele qual for, se é musculação, é treinamento funcional, é crossfit, para mim não importa a modalidade, ele está para a saúde espinhal da coluna de forma análoga ao exercício aeróbico para a saúde cardiovascular. Existe um temor muito grande entre as pessoas de que a musculação ela seja maléfica para a coluna, muito por conta de desconhecimento, falhas na execução dos exercícios, uso inadequado de cargas, entre outras coisas. Então a minha orientação é que o aspirante a praticar musculação, ele primeiro se informe, ele seja um autodidata, ele aprenda os exercícios antes de qualquer coisa, ele desenvolva consciência corporal, a gente fala em conexão mente-músculo, pensa, mentaliza o exercício e depois executa, mas acima de tudo, esteja acompanhado por profissionais da área, educadores físicos, pessoas que são especialistas nisso e podem conduzir, formar um plano de treinamento e conduzir um treinamento da forma mais adequada. Por quê? Eu gosto de comparar o corpo a uma edificação, uma construção. A coluna, obviamente, as próprias colunas, o próprio esqueleto do edifício. Só que uma construção, um galpão, um prédio, uma casa, seja de que tipo for, ela não se sustenta apenas com a parte estrutural. Precisa haver uma massa de sustentação. Que no caso das construções, essa parte diz respeito ao cimento usado entre os tijolos, diz respeito ao concreto usado nas diferentes partes da construção, pré-laje, laje, etc. E no corpo humano, essa massa que dá sustentação nada mais é do que a massa muscular. Então, para a gente desenvolver a massa muscular, treinar, condicionar essa musculatura para que ela seja capaz de sustentar, de dar suporte ao peso do corpo e à coluna propriamente dita, é indispensável que ela seja preparada para isso. E é justamente o treinamento muscular resistido, feito de forma correta, bem orientada, gradual, que vai proporcionar essa capacidade à musculatura, para que a pessoa possa ter um dia a dia onde ela aguenta o tirão, como se diz no popular, e até mesmo desenvolva a capacidade de executar esforços, de fazer coisas que antes dela ter a musculatura bem treinada seriam consideradas impossíveis para ela. Levantar cargas maiores, ter mais independência, fazer exercícios para os quais ela não estava capacitada antes, sejam eles quais forem, né? E fora a questão de bem-estar, de uma sensação de percepção de qualidade de vida, que eu considero de fundamental importância hoje em dia. Então, são muitos benefícios, em especial para a coluna,
a gente tem esse aspecto. Apenas o esqueleto, apenas os discos intervertebrais, os ligamentos longitudinal anterior e longitudinal posterior, os ligamentos amarelos, lógico, eles não aparecem aqui, os ligamentos interespinhosos e supraespinhosos, e eles não são capazes de sustentar, de proporcionar a longo prazo a sustentação plena da coluna. Então a gente precisa da massa muscular e não é uma coisa assim, que a pessoa precisa ser barbaramente musculosa. Não, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de condicionamento dela ter condições de ao menos executar as atividades, sejam elas físicas ou de trabalho, do seu dia a dia, sem ficar com dor no final do dia, ou tendo apenas um mínimo desconforto. Isso é saúde da coluna. Fazer o condicionamento dessa musculatura, exercitá-la para que ela seja capaz de minimizar os impactos e o efeito dos vetores de força sobre disco intervertebral, sobre esses ligamentos, sobre cápsula da articulação facetária, sobre as próprias facetas articulares. Tudo isso é o trabalho da musculatura paravertebral. Todas elas, quadrado lombar, eretor da espinha, multífidos, grande dorsal, trapézio e todos os outros músculos, os músculos abdominais. Então é muito importante treinar o que a gente chama de core, a musculatura do tronco, é indispensável para manter a coluna saudável. Então ninguém precisa ter six-pack, aquele abdômen definido. É muito difícil de ser conquistado, mas a musculatura abdominal ela tem que ser forte o suficiente para manter o tronco ereto, firme, quando se for fazer um levantamento de alguma carga do chão, pegar algum peso. A gente não pode ter o tronco fraco a ponto de permitir, quando vai pegar algo no chão, fazer uma flexão. Não, tem que haver uma postura adequada para proteger a nossa coluna, porque dependendo do peso, uma única execução mal feita, seja de um exercício, seja pegar um objeto mais pesado em casa, no chão, que chega do correio ou coisas do tipo, pode resultar em uma hérnia discal. Como a gente observa o exemplo aqui, a gente tem uma hérnia de disco extraforaminal que entra em contato com a raiz nervosa justamente na saída do forame de conjugação. Então isso aqui é um exemplo do que pode acontecer agudamente se a musculatura paravertebral, a musculatura em torno da coluna, do tronco, for negligenciada. Então, se você quer manter a sua coluna saudável, sem dores, sem problemas degenerativos aparecendo de forma precoce, sem bicos de papagaio, sem hérnias de disco e, acima de tudo, sem as dores que esses problemas causam, invista na saúde da sua musculatura, no treinamento muscular, no treinamento físico, para que, é lógico que todo mundo vai ter alterações degenerativas na coluna, mas que essas alterações elas possam ser postergadas ou retardadas ao máximo. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus contatos e amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima!